Hoje é mais um vídeo sobre pedidos de inscritos, e neste vídeo vou fazer análise dos seguintes fundos imobiliários: HGR11, AFHI11, RBRX11, TACR11, HGFF11, EATL11 e VCJR11. Se você quiser que eu analise qualquer fundo imobiliário, é só você deixar aqui no comentário. Bem, nesse vídeo aqui, o Eduardo pediu para falar a respeito do FHI11 e rolando um pouco mais embaixo, vamos ver aqui, um pouco mais embaixo, o Fábio pediu para falar a respeito do HGR11. Vou começar por esses fundos imobiliários e vou seguindo os outros, sempre nessa ordem aqui, ó, vai ser nessa ordem aqui. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIS. Vamos aqui então, sem enrolação, começar pelo HGR11, fundo imobiliário de tijolo, do segmento de renda urbana. Vem sendo negociado a R$ 117,00, com PVP de 0,94, ele mostra ter 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial, com dividend yield de 10,38%. Um ótimo dividend yield, considerando que esse aqui é um fundo de tijolo. Ele conta hoje com vários imóveis, fundos imobiliários, CRIs, LCI, renda fixa no geral. Se a gente rolar a tela aqui mais para baixo, ele vem adquirindo vários ativos, vem recebendo parcelas de alguns ativos que ele já vendeu. Ele possui todos esses ativos localizados em vários estados, principalmente São Paulo, que é responsável por 49% da receita, o restante, outros estados, conforme você está vendo aí na tela. Hoje, a sua vacância, ou seja, aquela parte do imóvel que não tem ninguém ocupando, é bem pequena, ó, apenas 1%, com contratos que vão em aproximadamente 10 anos, sendo reajustados em sua maioria por IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Acredito que o maior risco da HGR11 seja a grande exposição da receita em alguns inquilinos, por exemplo, 23% na mão do Carrefour, 18% nas mãos do Açaí, 17% nas mãos da Pernambucanas. De resto, na minha opinião, é um bom fundo. Cobra uma taxa um pouco salgadinha, repito, na minha opinião, mas é um bom fundo, com 83% de seus contratos atípicos dos seguintes segmentos: 52% varejo alimentício, 29% educacional e 17% varejo vestuário. Se a gente rola a tela aqui mais para baixo, a gente vê que o fundo imobiliário está alavancado, mas é uma alavancagem super tranquilinha, ó. Agora, seguindo para o nosso próximo fundo imobiliário, temos o AFHI11, um fundo imobiliário de papel, que vem sendo negociado a R$ 87,00, com PVP 0,93. Temos aí, então, 7% de desconto, dividend yield 13,06%. Vamos conhecer então um pouco o fundo. Ele possui uma carteira de investimento bem diversificada, com todos esses CRIs e um caixa na casa de 1,7%. Ele não possui uma grande exposição em um devedor ou outro. Perceba aqui, ó, 5% no OBA e o restante menos do que 5%. Isso dá uma segurança a mais para o cotista, né? Temos então aqui hoje, deixa eu abaixar aqui, temos então aqui hoje 70% do seu portfólio vem rendendo o IPCA mais uma média entre 8,45 e 9,91. Temos 25% rendendo o CDI na faixa aí de CDI mais 4%, é uma excelente taxa. Esse fundo aqui também não fica parado. Ele sempre está ou comprando algum ativo ou vendendo algum ativo. Se você ver aqui mais embaixo, a gente vê que quase todo o seu portfólio está alocado em CRI, porque isso aqui é um fundo imobiliário de papel, mas perceba que é um fundo de médio risco. Ele busca mesclar CRIs high yield com CRIs high grade. E isso proporciona uma mesclagem bem interessante para o cotista. Na minha opinião, a FH11 também é um ótimo fundo imobiliário. Agora, seguindo para os próximos fundos imobiliários, vamos ver aqui, ó. O Sandro pediu para falar a respeito do CACR11. E aqui mais embaixo, a gente rola aqui mais embaixo, o Wagner pediu para falar a respeito do RBRX11. Vamos ver então esses fundos imobiliários, começando pelo RBRX11, vem sendo negociado na casa dos R$ 7,00. Olha só, um fundo imobiliário base 10 com PVP de 0,82, ou seja, 18% de desconto, com dividend yield de 14,30%. Nós vamos ver como que está a sua carteira de investimento. Temos aqui o seguinte: na parte macro da sua carteira de investimento, ele possui 3% em ações, 22,7% em desenvolvimento. Então perceba que isso aqui acaba aumentando o risco desse fundo, por isso que ele está pagando tanto. 7,2% tijolo, 50% crédito, 16,8% em ativos de liquidez. Provavelmente um caixa aí do fundo imobiliário.
e perceba que mais de 40%, quase 50%, é esse C aqui, que significa crédito estruturado, geralmente de médio risco. Já até colocou aqui, ó, realmente é médio risco. Então, grande parte dos ativos desse fundo imobiliário são de médio risco. Mas vamos aprofundar mais a respeito disso, porque esse fundo ele é de multi-estratégia. Eu até coloco aqui no nome, ó, RBR Plus, multi-estratégia real estate. Onde que ele pode investir? Em ações, desenvolvimento, tijolo, crédito e liquidez. E ele vem investindo em todos esses tipos de ativo. Na sua parte de papel, temos aí 18,8% em caixa, olha só, títulos públicos e LCI, mas na sua outra parte de papel, temos CRIs e cotas de outros fundos imobiliários, responsáveis por 47,7% e 2,6%, respectivamente. Já na sua parte de tijolo, temos fundos imobiliários e ativos direto e outros fundos imobiliários com olhar tático. Temos aqui então, ó, ativos fora do mercado, responsáveis por 3,2%, mais esses fundos imobiliários responsáveis por 4%. Já na sua parte de desenvolvimento, temos sociedade de propósito específico, fundos imobiliários, CRIs, ativos direto, muitos ativos fora do mercado, como permutas, equity preferencial e equity em direito de incorporações, responsáveis por 22,7%, e aqueles 3% em ações do setor imobiliário listados na nossa bolsa de valores, ou seja, listados na B3. Então perceba que é um fundo realmente bem diversificado. E hoje ele conta com mais de 30 ativos, todos esses que você está vendo aí na tela, cada um dentro da sua respectiva caixa, desenvolvimento, tijolo, ações, liquidez. Acredito que o fundo imobiliário tem uma grande parte em caixa que deve usar para comprar mais ativos, só que hoje, com a taxa Selic a 12,25%, esse caixa aqui está rendendo muito bem para o fundo imobiliário. Então, por isso que eu acredito que ele não esteja tão com pressa assim para comprar mais ativos. Mas eles vêm comprando e vendendo participações em alguns ativos. Isso eu acho bem interessante. Informaram isso nesse fato relevante e também nesse outro fato relevante. É uma gestão que realmente não fica parada. Um ponto para você ficar em alerta é isso aqui, ó, que hoje cerca de 25,7% do patrimônio líquido do fundo estão investidos em posições que não geram fluxo de caixa mensal. Então, pode ser que um mês ou outro o fundo imobiliário diminua o seu rendimento. De qualquer forma, olhando tudo isso aqui do fundo imobiliário, RBRX11, eu acho que para longo prazo ele vale a pena. Mas perceba que ele é de médio risco. Poderia até falar de médio para alto risco, considerando que ele possui grande parte do seu patrimônio na parte aí de desenvolvimento, mas claro, minha opinião e de forma alguma recomendações de investimento. Próximo fundo, CACR11, também um fundo imobiliário de recebíveis, ou seja, de papel, vem sendo negociado a R$ 81,00 com PVP de 0,84, 16% de desconto com dividend yield de 20,21%. Agora eu entendi por que pediram para falar a respeito desse fundo, né? Tem um alto dividend yield, mas perceba que um tempinho atrás, eu até rolar a tela aqui um pouco mais embaixo, ó, um tempinho atrás, o fundo imobiliário caiu bastante. E o dividend yield é os rendimentos pagos no último ano divididos pelo valor da cotação atual. Então, esse dividend yield tão alto assim não significa necessariamente que o fundo vem entregando um alto dividendo, mas sim que ele pode ter caído, e recentemente ele realmente caiu. Nós vamos ver aqui alguns dados bem interessantes do fundo imobiliário. Primeiro, ele possui 93% em CRIs, afinal é um fundo de papel, 6,4% em caixa, vem rendendo uma média de IPCA, quase tudo é IPCA, mais 12,80%, então perceba que não é um fundo imobiliário tão seguro assim, né? Com uma taxa dessa, para falar a verdade, é um fundo imobiliário bastante arriscado, ainda mais nesse momento. Mas ele é bem diversificado, ó. Ele possui participação em todos esses ativos, eu acho bem interessante. Para longo prazo, é uma carteira de investimento bem diversificada, naquela parte de risco na carteira, eu até que vejo sentido. Matheus, não gosto de fundos imobiliários muito arriscados, então isso aqui já não vai fazer tanto sentido assim para você, porque ele realmente é bem arriscado. Entregando hoje PCA mais 12%, pode ter certeza, o risco não é nada baixo. Agora, seguindo para os próximos fundos imobiliários,
Temos aqui o Ricardo que pediu para falar a respeito do BLMG11, mas eu já falei a respeito disso na parte 2 dessa série, e o Humberto pediu para falar a respeito do HGFF11. Vamos lá então falar do fundo. Hoje ele vem sendo negociado a R$ 68,00 com PVP de 0,85, 15% de desconto com dividend yield de 12,28%. Conhecendo um pouco aqui o fundo, lembrando, o HGFF11 é um fundo de fundo, então ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Sendo bem sincero, hoje eu não vejo muito sentido assim investir em fundos imobiliários que são fundos de fundos, a menos que você esteja começando, quer ter já uma boa diversificação, aí faz sentido. Mas para você que já investe há 2, 3, 4, 5 anos, não vejo tanto sentido assim. De qualquer forma, olhando a carteira desse fundo, é um bom fundo imobiliário para você escolher. Olha só, a sua parte de fundos imobiliários de CRI, ele investe em fundos como Canip 11, HGCR 11, CPTS 11. Não gosto muito hoje em dia, para falar a verdade, do CPTS 11, mas enfim, vai de cada um. RBRR 11, MXRF 11, BRTA 11, RPA 11. Vários fundos imobiliários, ó, de shopping, logístico, corporativo, tem um pequeno caixa, fundos de fundos. Não entendo por que um fundo de fundo compra cotas de fundos, mas enfim, temos educacional, agências bancárias, híbridos, na verdade aqui mais para renda urbana, né? Outros, então é um fundo imobiliário realmente bem diversificado, vem entregando uma boa rentabilidade para o cotista, então temos aí, ó, muito dinheiro alocado em cotas de outros fundos imobiliários, mas ele possui uma pequena parte em CRIs e outra pequena parte em renda fixa. No geral, é um bom fundo imobiliário para você que gosta de fundo de fundo. Agora, os próximos fundos imobiliários, entrei aqui em outro vídeo porque o Sandro pediu para falar a respeito do PATL11 e do VCJR11. Vamos lá então. PATL11 do segmento de logística vem sendo negociado a R$ 46,00, com PVP de 0,47, 53% de desconto. E aqui já fica um alerta. Se você vê algum fundo imobiliário com PVP menor do que 0,7, pode ter certeza, ele está passando por um problema ou outro. Veja se aquele problema é fácil de resolver no curto prazo. Se sim, é uma oportunidade. Se não, é uma cilada. Vamos ver então o caso do PATL11, que hoje está com dividend yield de 15%, muito alto também para um fundo imobiliário que é de tijolo. Perceba aqui, ó, ele possui participação em poucos ativos, então possui uma baixa diversificação em apenas 4 ativos. Ele conta com 6 inquilinos. Perceba que um desses imóveis, o Jundiaí 2, não tem ninguém alugando, mas no geral, considerando toda a área do fundo, ele possui uma vacância física de apenas 8,8%. Bem tranquilinho para falar a verdade, mas é um ativo que pode ser que dê alguma despesa, né? Ele possui imóveis localizados em Itatiaia, Ribeirão das Neves e um raio de 60 quilômetros de São Paulo. Todos eles são de qualidade, ó, classe A, isso aqui é bem interessante, e possui inquilinos como a SEB, a BRF, a Multiterminais, a Refrisol, a Postale e a Xerox. Um ponto bem interessante, na verdade, um ponto para você servir de alerta, é que 27% vem de um inquilino, 27% de outro inquilino e 33% de outro inquilino. Então, muita exposição da sua receita nas mãos de poucos inquilinos, e você viu que ele possui participação em apenas 4 ativos. Quanto aos contratos, 87% são atípicos, corrigido 100% por IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Então, assim, vou dar minha opinião. PATL11 é um fundo imobiliário bastante arriscado. Hoje eu vejo que ele é bem arriscado. Dos seus contratos, 60% vão vencer em 2026. Vamos ver se o fundo vai ter força para renovar esses inquilinos. Então, isso aqui é um ponto também para servir de alerta. Se você tem aquele percentual de risco na sua carteira, PATL11 até que pode fazer sentido, porque ele alugando esses ativos, ele aumentando o seu aluguel, pode ser que ele aumente o seu rendimento e, logicamente, o seu valor que vai subir. E pode ser que você ganhe com rendimento e valorização da cota, mas vai de cada um. Se você gosta de um risco maior, PATL11 é uma boa pedida. Próximo fundo, PCJR11, que vem sendo negociado a R$ 74,00, com PVP de 0,79, 21% de desconto, dividend yield 14,79%. Temos aí que o fundo hoje, a sua maioria é indexado ao IPCA, 82%, mas ele possui outros indexadores. Por setor, 34% está exposto a residencial,
12% corporativo e 10% hotel, ele possui, na minha opinião, uma grande exposição em alguns devedores, ó. Temos esse aqui, 10%, mais 10% aqui, 8%. Pode ver que 3 devedores são responsáveis por aproximadamente 30% das receitas aqui do fundo. De resto, na minha humilde opinião, é até um bom fundo imobiliário, bem diversificado, ele possui mais de 30 ativos, isso eu acho bem interessante. Mas uma coisa que eu não gostei tanto é da sua taxa. Uma taxa de administração de 1,60% ao ano, eu acho um pouco salgada, mas vai de cada um. E agora me diga aqui nos comentários, qual outro fundo imobiliário você quer que eu fale, que eu analise? Comenta aqui embaixo seu comentário, é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.